Você teria coragem de dar carona a um estranho na estrada escura? Essas 3 histórias vão fazer você pensar 2 vezes antes de parar o carro de novo. Prepare-se para viver o terror com relatos sombrios, baseados em lendas, mistérios e desaparecimentos reais. Assista agora, se tiver coragem. A última carona. A Estrada do Silêncio. Carlos começa sua viagem à noite pela BR-239. Ele ouve no rádio relatos estranhos de desaparecimentos na região. Ao parar num posto de gasolina abandonado, um velho misterioso o alerta. Nunca pegue carona naquela curva depois da meia-noite. Ou ela vai com você. A garota do vestido branco. Carlos encontra a jovem pedindo carona. Ela fala pouco, parece assustada e menciona os outros que não gostam de quem para. Depois de desaparecer misteriosamente do caminhão, Carlos começa a ouvir sussurros à noite e o rádio sintoniza sozinho numa frequência onde alguém chora pedindo ajuda. O povoado de Pedra Branca. Carlos busca o tal povoado que a garota mencionou. Descobre que Pedra Branca foi abandonado há 30 anos, após um incêndio misterioso que matou quase todos os moradores, incluindo uma jovem chamada Isadora, encontrada morta na estrada de branco, tentando fugir das chamas. O caminhoneiro fantasma. Carlos encontra outro caminhoneiro em um bar de estrada, que afirma já ter visto a garota. Ela sobe e depois some, e leva um pedaço da sua alma com ela. Carlos começa a ter pesadelos. Vê a garota no espelho do retrovisor, mesmo dirigindo sozinho, e começa a perder a noção do tempo. O ritual dos condenados. Carlos visita uma antiga benzedeira que diz que a estrada está amaldiçoada. Isadora morreu injustiçada, e todo motorista que passa pela curva do quilômetro, é 31 à meia-noite, pode ser escolhido por ela. Para se libertar, Carlos deve voltar ao povoado abandonado e enfrentar os outros, as almas dos que tentaram fugir e nunca conseguiram. A curva da meia-noite. Carlos decide voltar à curva onde encontrou Isadora. Ao parar o caminhão, vê dezenas de vultos entre as árvores. A voz da garota surge no rádio. Você precisa ver o que eles fizeram comigo. As vozes da estrada. Enquanto dirige, Carlos começa a ouvir vozes diferentes vindo do banco de trás. São gritos, lamentos e pedidos de socorro. Uma delas diz: nós também demos carona para ela e nunca voltamos. O diário escondido. Ele encontra uma casa abandonada perto do quilômetro. 31 e lá acha um velho diário. Era de um padre que tentou selar a maldição da estrada. Nele há anotações sobre um ritual inacabado e o nome de um caminhoneiro que desapareceu em 1992, seu pai. O Caminho dos Mortos. Carlos descobre que o trecho da estrada foi construído sobre um antigo cemitério indígena. Os rituais interrompidos provocaram a fúria dos espíritos. E Isadora foi sacrificada como parte de um pacto. A maldição do sangue. A benzedeira revela que o sangue de Carlos está ligado ao lugar. Seu pai transportava corpos durante o incêndio em Pedra Branca e foi amaldiçoado. Carlos é o próximo da linhagem. O espelho na estrada. Carlos começa a ver reflexos distorcidos enquanto dirige. Ele mesmo enforcado. A garota sorrindo atrás dele. Estradas que se torcem como carne viva. Ele perde o controle do caminhão e quase morre. O pacto quebrado. O espírito de Isadora revela parte da verdade. Ela foi acusada injustamente de bruxaria e queimada viva. Agora, ela quer vingança contra quem abandonou o povoado. E ela acredita que Carlos pode ajudá-la, ou se juntar a ela. O posto que não existe. Carlos para num posto para pedir ajuda. O frentista age de forma estranha. Quando Carlos olha melhor, percebe que ninguém ali está vivo. Todos são ecos de viajantes que desapareceram. Os caroneiros eternos. Carlos vê dezenas de motoristas ao lado da estrada, todos pálidos, imóveis. São as vítimas que deram carona para Isadora. Eles repetem frases como: já devia ter acelerado. Ela sorriu e depois foi tarde demais.
O retorno à Pedra Branca. Carlos decide voltar às ruínas do povoado. Lá encontra cruzes quebradas, ossadas e a antiga igreja onde Isadora foi queimada. As paredes estão cobertas de símbolos estranhos e marcas de unhas. O livro das sombras. No altar da igreja destruída, Carlos encontra um grimório. Dentro, instruções de um ritual que pode libertar os espíritos ou condená-lo para sempre. Ele precisará fazer isso durante um eclipse que ocorre em 3 dias. A Noite dos Sussurros. Enquanto aguarda o eclipse, Carlos se hospeda em uma pensão na cidade mais próxima. Durante a noite, os hóspedes desaparecem um a um. Ele descobre que todos eram descendentes dos fundadores de Pedra Branca. Matastua. A estrada fecha o cerco. A BR-239 começa a se transformar. Placas mudam de lugar. Curvas surgem onde não existiam. E a estrada parece impedir Carlos de sair. Ele está preso num looping, como se a própria estrada quisesse mantê-lo ali. Durante o eclipse, Carlos realiza o ritual. Espíritos começam a surgir das sombras da estrada. Isadora aparece com metade do rosto queimada e exige justiça. Carlos oferece seu sangue, mas algo sai errado. Ele invoca algo maior. O preço da liberdade. Carlos consegue libertar os espíritos de Pedra Branca, mas paga o preço. Fica preso no lugar do caroneiro eterno. Agora, ele aparece para motoristas pedindo carona, com o corpo ensanguentado e os olhos vazios. Isadora, enfim, descansa, mas a estrada encontrou um novo guardião. A primeira carona de Carlos. Preso agora como espírito da estrada, Carlos experimenta o outro lado. Ele aparece para um jovem casal que dirige à noite. Pela primeira vez, ele entende o medo que causava a Isadora. Mas, diferente dela, ele não quer vingança. Quer avisar. Ecos da maldição. Mesmo com Isadora libertada, a estrada continua amaldiçoada. Algo mais antigo e poderoso ainda habita o subsolo da BR-239. Uma entidade chamada Caraná, o espírito da estrada, alimentado pelo medo dos viajantes. Os Filhos da Estrada. Um grupo de adolescentes faz uma expedição urbana para filmar lendas na BR-239. Ao gravarem próximo ao quilômetro 131, começam a desaparecer um por um. Um deles grava Carlos sussurrando: "Voltem!" Ou vão ser os próximos. A filha de Carlos, Ana, filha de Carlos, começa a investigar o desaparecimento do pai. Ela encontra o diário que ele deixou e decide seguir a mesma rota. Porém, a estrada parece reconhecê-la. As vozes sussurram: "O sangue da maldição está de volta." O espelho de Pedra Branca. Ana encontra um antigo espelho escondido nas ruínas do povoado. Ele mostra reflexos do passado. O incêndio, a morte de Isadora e Carlos sendo consumido pelo ritual. Mas o espelho também mostra ela própria sendo levada pela estrada. O olho da estrada. Ana descobre que existe um olho enterrado sob a curva da morte. Uma antiga oferenda feita a Caraná. Enquanto tenta destruir o altar subterrâneo, ela é cercada por sombras que sussurram. E sem sacrifício não há liberdade. A escolha. Carlos aparece em espírito para Ana e revela a verdade. Ele conseguiu conter a entidade por um tempo, mas ela precisa escolher. Salvar o pai e libertar o caminho, ou fugir e viver, condenando todos os que passarem por ali. O último ritual. Ana prepara o ritual final, com a ajuda do antigo grimório. Durante a cerimônia, o espírito de Isadora aparece e a ajuda a enfrentar Caraná. A estrada se retorce, o céu se abre, e os gritos dos antigos mortos ecoam entre as árvores. O preço do silêncio. Ana vence a entidade, mas seu corpo desaparece. Dias depois, autoridades encontram a estrada em perfeito estado, sem sinais de destruição. Tudo volta ao normal, ou parece. Um novo aviso é colocado na curva. Não pare nunca por ninguém. A nova guardiã. Anos depois, um novo caminhoneiro passa pela BR-239. Vê uma jovem, de cabelo escuro e olhos tristes, pedindo carona. Ela sorri e diz: "Bi, você me parece familiar. É Ana. Ela agora é a nova guardiã da estrada, a alma que impede que o mal volte."
ao custo da própria liberdade. O Homem da Mochila Preta. A estrada deserta no interior de Goiás, em um trecho conhecido como Rodovia dos Ossos. Rodrigo, um motorista de aplicativo, aceita uma corrida noturna para buscar um passageiro em um ponto isolado da rodovia Go 415. Ao chegar, encontra um homem calado, de aparência suada, sujo e com uma mochila preta nas costas. O que começa como uma corrida normal se transforma numa viagem perturbadora por uma estrada que parece não ter fim e onde os mortos também pedem carona. A corrida noturna. Rodrigo recebe uma chamada de última hora. O cliente chama-se Aparecido e o ponto de partida é uma estrada sem sinal de celular. Ele aceita por precisar de dinheiro. O passageiro estranho, ao chegar, o passageiro já está à espera, ao lado de uma cruz de beira de estrada. Ele entra sem dizer uma palavra, apenas aponta o dedo para frente. Rodrigo tenta puxar conversa, mas o homem permanece calado, respirando fundo e segurando firme a mochila preta. A estrada que não termina. Rodrigo começa a perceber que está dirigindo há mais de 1 hora, mas a paisagem não muda. A mesma cerca, os mesmos arbustos, a mesma lua. Quando checa o GPS, o mapa gira em círculos. Um cheiro podre começa a tomar o carro. Rodrigo pergunta ao passageiro se está tudo bem. Pela primeira vez ele fala: "Estou carregando quem sobrou de mim." O caminho dos mortos. De repente, vultos começam a aparecer ao lado da estrada. Homens, mulheres e crianças. Alguns estão mutilados, outros cobertos de terra. O rádio liga sozinho e toca uma gravação de voz repetindo: "Se aqui já Aparecido Gomes. Assassinado a facadas no dia 18 de junho de 1994. A mochila se abre. A mochila preta começa a pingar sangue. Rodrigo para o carro no acostamento, assustado. O passageiro abre o zíper. Lá dentro há uma cabeça humana, a sua própria. O ciclo da carona. Rodrigo grita, tenta sair do carro, mas agora está sozinho na estrada. O carro sumiu. O homem da mochila preta caminha pela beira da rodovia, pronto para a próxima carona. Rodrigo virou mais uma cruz fincada no acostamento. Se você vê alguém pedindo carona na Go 415, acelera, ou vai andar no banco de trás do próprio enterro. Os Condenados da BR-606, gênero, terror sobrenatural, suspense, mistério com mitologia maldita. Ambientação, BR-666, uma rodovia esquecida que só aparece no mapa durante a noite, atravessando áreas abandonadas no sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí. Jornalistas de um canal investigativo viajam em busca de uma lenda urbana, a BR-666, conhecida como a Estrada dos Condenados, onde motoristas desaparecem após dar carona a figuras sombrias. O grupo entra na estrada sem saber que ela é uma armadilha viva. Um ciclo eterno, onde cada carona revela um fragmento de um pacto ancestral. Aos poucos, eles descobrem que a BR-666 é um purgatório espiritual, alimentado por pecados humanos, assassinato, omissão, egoísmo, vingança. Cada quilômetro é guardado por uma entidade, e cada carona que eles pegam os aproxima do próprio destino. Personagens principais: André Maia, jornalista e líder da equipe, ateu e cético. Sara Vasconcelos, repórter sensível ao oculto, teve visões desde criança. Davi, cameraman com passado criminoso, tenta se redimir. Lorena, estagiária e hacker do grupo, curiosa, mas emocionalmente frágil. O cegonheiro, entidade que dirige um caminhão cegonha, carregando os corpos dos que desapareceram na estrada. A menina de lodo, uma criança pálida que aparece encharcada, pedindo carona e contando segredos dos passageiros. A entrada proibida. O grupo vai atrás da lenda da BR-606. Descobrem que a estrada não aparece nos mapas de dia. Enfim, encontram a placa coberta de terra. BR-606, entra quem merece sair. Primeira carona. A viúva sangrenta. Uma mulher ensanguentada pede carona e desaparece do carro.
Em flashbacks, mostra o acidente que a matou e que foi acobertado por autoridades. Sarah começa a ter visões dela caminhando ao lado do carro. O posto sem fronteiras. Eles param num posto que parece fora do tempo. Os frentistas são sombras e só falam com Davi, que percebe que já esteve ali antes. Um vulto caminha sobre o telhado do posto de madrugada. Segunda carona. O padre sem rosto. Um padre com o rosto coberto entra no carro. Ele revela que todos ali carregam culpa. Ao tirarem o capuz dele, descobrem que tem o rosto de André. O túnel do último sonho. Eles passam por um túnel onde todos têm alucinações, suas mortes, traições e pecados. Lorena quase enlouquece e desaparece dentro do túnel. Terceira carona. A menina de lodo. Uma criança aparece andando descalça pela lama. Conta os segredos de cada um, incluindo crimes nunca revelados. Ela oferece uma saída a cada um, mas por um preço. O cegonheiro. Um caminhão cegonha aparece atrás deles a cada novo trecho. Em cada vaga há um carro igual ao deles, com seus corpos dentro. Davi lembra de um acidente antigo que causou e percebe que nunca saiu daquela estrada. A estação final. Eles chegam à estação 666, uma encruzilhada com placas apontando verdade e esquecimento. Sarah entra em transe e vê todos os que desapareceram antes, incluindo sua irmã. Um deles precisa ficar para os outros seguirem. O pacto. Eles descobrem que a BR-666 é um pacto espiritual que exige condutores para levar os pecadores até o fim da linha. O próximo condutor deve substituir o antigo ou a estrada leva todos. O novo mestre da estrada. André se sacrifica e assume o posto de novo condutor. O grupo acorda fora da estrada 2 dias depois, sem memória. Na beira de uma estrada qualquer, um carro passa e vê André parado de terno e chapéu, pedindo carona. Frase final da série. A BR-666 não leva ao inferno. Ela leva até você.